E me dá muito medo. Eu tive um sonho, né? Eu estava assistindo uma situação, né? Analisando uma situação que não dá para dizer aqui, a gente conversou em off, né? Essa mesmo que você vai... Essa mesmo. Pá, manda aí. E daí, era uma situação de ordem espiritual. E eu queria entender algumas coisas. E daí fui dormir e tal, né? 3 dias eu fiquei assistindo aquele conteúdo e tal, para eu poder entender uma situação, uma informação que chegou até mim. E eu dormi. Quando eu dormi, eu sonhei que eu estava na minha casa, no fundo da minha casa, sentado, olhando assim pro fundo da minha casa, e a minha filha estava do meu lado, com o iPad assistindo um desenho. E disse que estava chovendo. E sempre quando chove lá em casa, eu gosto mesmo de ficar lá, sentindo o ar da chuva, aquela coisa toda, né? E nisso, eu estava sentada ali no fundo de casa, no sonho, tá? Sentada ali, olhando lá pro fundo de casa. E o fundo, assim, tem um campo, assim, um jardim. E, de repente, tava escuro, né? E chovendo. E dá aquele relâmpago, assim, né? E eu via um homem vindo na direção da minha casa. Só que aquele homem, ele arrastava uma perna. E na perna que ele arrastava também um machado na mão. E eu olhei aquilo e eu levantei, porque na hora eu pensei, é um ladrão. Mas ao mesmo tempo eu pensei, mas como que é um ladrão se aqui é um lugar seguro? Um condomínio fechado? Quando eu levanto e pego a minha filha na mão, que eu tento fugir para dentro de casa, eu fico paralisada. Quando eu tô paralisada, quando eu vou fugir, ele solta um assovio. Ele faz assim, ó. E eu paraliso, com a minha filha na mão, pegada na mão. Eu olho para a direção dele e não consigo entrar dentro de casa. E meu coração começa a se desesperar, porque ele vem arrastando uma perna, e na mesma perna que ele arrasta, a mão dele tá arrastando um machado também. E ele faz de novo. E me dá muito medo. E eu olho para minha filha, e eu tento socorrer ela, e eu não consigo me mobilizar. E na hora, no sonho, eu lembro da missionária Maria de Lourdes de Curitiba, que Deus usa muito ela na área da libertação, em Curitiba, e levaram ela para a África. Na África, ela me contou, olha, isso tudo vem como um flash no sonho, tá? Ela me contou que ela foi acordada de madrugada pela esposa do pastor, e a esposa do pastor disse assim, missionária, levanta agora e vamos orar. Ela falou, por quê? Tá escutando esse assovio? E ela falou assim, eu tô. Os feiticeiros estão invocando a serpente para entrar dentro das nossas casas para matar os missionários. E no sonho eu lembro disso. Fração de segundo, Magnus, foi uma coisa muito forte. E na hora, no sonho, ele dá o terceiro assovio e tá bem pertinho da minha casa. E ele faz... E na hora eu falo assim, espírito de encantamento, seja desligado agora no mundo espiritual. E eu consigo sair, pego a minha filha, entro dentro de casa. Quando eu entro dentro de casa, eu fecho as portas, que eu olho ele lá do outro lado, eu acordo. Eu acordo com meu coração na boca. E isso era de sábado para domingo. Quando foi no outro... Eu não lembro quando aconteceu esse fato. Eu não sei se foi na segunda, na terça, na quarta. Eu tô ligando o jornal, acontece aquele fato do assassino entrar dentro da creche com o machado e matar. Eu vejo aquela cena, acho que foi em Santa Catarina, a notícia do cara com o machado, eu lembro do meu sonho. Caramba. Eu falo, meu Deus, eu tive uma experiência muito forte, Deus falou muitas coisas acerca disso. Aí eu entendi por que Deus me fez estudar aquela situação, que não dá pra falar aqui, mas a gente já conversou nos bastidores. Sim. Entende? E Deus me fez entender algo no mundo espiritual. É por isso que eu te falo assim, sonhos não são em vão. A paz do Senhor, povo de Deus. Olha aí, né, o que ela falou, né? E ela teve um sonho, né? E esse sonho, depois de uns dias, aconteceu, né? Algo parecido, né? E os sonhos, irmãos, os sonhos realmente, eles têm significado. Alguns sonhos são sonhos embaraços, sonhos que você fica sem entender. O sonho, como um exemplo, você sonhou algo, né?
ok? Você tem que lembrar do sonho, quando o sonho é de Deus, né? Você tem que se lembrar do sonho. E nem sempre nos sonhos eles vão acontecer do jeitinho que você sonhou, entendeu? Mas vai ser parecido e você vai se lembrar daquele sonho que você teve e vai associar com a cena que está acontecendo na sua vida. Então, a maioria dos sonhos que a gente tem muitos significados, né? Eu já sonhei com várias coisas e depois no outro dia aconteceu algo, né? Aconteceu algo que comprovou aquilo que eu sonhei, né? Então Deus ele se revela também através do sonho. Deus mostra também através dos sonhos, né? Deus ele se revela da forma que ele quer na nossa vida, né? Deus tem os meios dele de se comunicar, porque se Deus às vezes usar um profeta e falar para você algo que Deus quer te revelar, o inimigo ele vai escutar, porque ele não entra na sua mente, mas ele escuta. Amém? Quando você está conversando algo em secreto, do mesmo jeito que Deus ouve, o inimigo de nossas almas, eles também escutam tudo que nós conversamos. Porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos, e ao derredor está o nosso inimigo bramando como um leão, né? Procurando uma brechinha para nos estragar. Só que os anjos do Senhor não deixam, nos protege, nos guarda. Então, tem coisa que Deus vai se revelar a você através de um sonho, né? Para querer mostrar para você algo, talvez um projeto que Deus vai fazer na sua vida, né? Lembra de José, quando ele sonhou? Veja como foi o sonho de José. José sonhou que se curvavam diante dele os molhos, né? E naquela época os seus irmãos malhavam trigo, né? E aí fazia aquele pacotão assim de trigo, né? E se chamava molhos. E aí, no sonho, Deus mostrou a ele que aqueles molhos se curvavam diante de José. Ele não entendeu, contou para os seus irmãos. Os seus irmãos o perseguiram, mataram, venderam, vocês já sabem da história, né? Depois ele teve outro sonho, que a lua e o sol, né, se curvavam também a ele, né? E aí o pai dele disse, nós vamos nos curvar a vocês, né? Então, seus sonhos têm esse significado. E veja, o sonho de José não teve nada a ver, né, para mostrar que Deus ia fazer aquilo e José ia se tornar governador, né? Mostrava só que iriam se curvar. Mas veja, como é que José iria imaginar que um dia ele ia ser governador? Porque nem tudo Deus mostra a gente, nem tudo Deus se revela, né, para mostrar detalhadamente. Deus mostra o que ele quer mostrar e pronto. E depois, com o tempo, você vai entender porque você teve aquele sonho. Então, o conselho que eu te dou: não despreze os seus sonhos. Quando você tiver um sonho e você lembrar, não conte para ninguém não, né? Ou então, se você conhece alguém, né, que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você conta para ver se você tem uma resposta, né? Mas tem coisas que a gente tem que sonhar, a gente tem que ficar calado pra gente, porque nem todo mundo vai acreditar nos nossos sonhos, não, irmão. Às vezes as pessoas estão do lado da gente ali dizendo que apoia, que tá, mas no fundo não acredita em nada do que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Amém? Então não despreze os teus sonhos. Fiquem todos na paz em nome de Jesus.